Fala galerinha, hoje o vídeo vai ser sobre o Dia dos Namorados. Eu vou falar sobre a história do namoro no Brasil. Lógico, quando a gente fala em namoro, hoje a gente fala de todos os tipos de relacionamentos, heterossexuais e homossexuais, mas principalmente sobre a dinâmica heterossexual, a gente tem que ter em conta que devido à desigualdade de gênero e a questão do machismo está imperante nas relações heterossexuais, infelizmente, nas relações de namoro, as mulheres saem com um déficit muito grande. Vocês vão ver na história, por exemplo, que antes a mulher não podia ter um contato mais íntimo, ter carícias, ter mais liberdade, enquanto o homem sempre contou com essa possibilidade nas suas realidades de afetos. Mas vamos conhecer essa história. Antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, mandar esse vídeo para aquele crush, para aquele possível namorado. Você que está sem namorado, não fique triste. Enamorar-se é um estado de espírito. Vem comigo. Pessoal, vou começar com os anos de 1930 e aí a gente entra naquela questão que eu falei de namoros heterossexuais, onde o namoro nessa época não tinha nada a ver com os dias atuais. Namorar era uma etapa para o casamento e geralmente o namoro nessa época era sobre a vigilância principalmente da moça, né? O homem podia chegar na família da moça, pedi-la em namoro, porém, toda essa fase de conhecimento era feita sob a vigilância dos pais, no sofá, aquela vigilância bem rígida, né? Nessa dinâmica de relações heterossexuais, os pais geralmente escolhiam também e opinavam sobre a possível escolha, às vezes era um arranjo de família, um acordo entre famílias. Então, o amor romântico, que é uma construção que vai ser cada vez mais imperante na sociedade através dos cinemas, ainda não estava tão em pauta, principalmente para as mulheres, que tinham os seus noivos sendo aceitos, seus namorados aceitos pelos pais. Se os pais não quisessem, ela não podia namorar. Então, essa etapa, namoro no sofá, namoro sob vigilância, poucos contatos físicos e não adiantava chorar, principalmente a mulher, porque o homem poderia procurar esse contato físico fora dessa relação extraconjugal, o que normatizava a traição masculina. Então, olha de onde vêm essas raízes. Em 1940, o namoro evoluiu para o portão. Vou fazer uma aspas aqui, porque a gente tem esses estudos pautados em 2 livros, História da Intimidade no Brasil, da Maria Del Priore, e outras obras que eu vou deixar aqui na transcrição, e lógico que a gente fala de grandes centros urbanos. Então, pode ser que essa etapa estava em 1940 nas grandes capitais, mas aqui no interior sempre demora mais para chegar essas evoluções. Então, possivelmente, o namoro no interior tinha essas estruturas mais rígidas, principalmente para a mulher. O namoro no portão não significava que ele foi liberado. Os pais continuavam a vigiar esses possíveis candidatos de namoradinhos da janela e em qualquer contato mais caliente, os pais poderiam chamá-los e cobrar do homem uma atitude, uma postura de aceleramento do compromisso do casamento. Então, vocês observam que o namoro ele tinha finalidade e era uma etapa para o noivado e para o casamento, sempre buscando essa questão do compromisso, como uma honra à mulher, né? Como se ela rompesse com isso, se ela fosse deixada, se ela avançasse esse sinal das carícias, ela já era tida como desonrada, como uma mulher que não servia para casar. Então, nessa fase do portão ainda os pais estavam vigilantes sobre os namoradinhos, sem muitas liberdades. Em 1960, nós vamos ter uma transformação muito grande através da pílula anticoncepcional que vai chegar aos grandes centros urbanos. Então, volta aquela observação que eu fiz nos anos de 1940. Chegou nos centros urbanos mais
demorou para chegar no interior. Então, com a pílula anticoncepcional, houve uma revolução chamada revolução sexual, porque o sexo ficou desobrigado de ser ligado somente à concepção de uma criança, uma gravidez. Então, isso trouxe mais liberdade para as pessoas que poderiam, né, acessar esses métodos e transarem sem ter obrigação de engravidar, sem ter gravidez indesejadas. Isso foi um marco para a história feminina, porém ainda a gente tem que ver que quando essas coisas revolucionárias, novas descobertas acontecem, a mentalidade demora um pouquinho ainda para mudar. Então, ainda continuou. A mulher que engravidasse era uma vergonha para a família e tinha que fazer esse casamento imediatamente, senão ela poderia ser descartada pelo salvador dela, né? Esse futuro marido. E também o fato delas não casarem também era uma vergonha para a família. A titia solteirona era como se fosse uma vergonha para a família. Então, mesmo com essa mudança, com a revolução sexual, com a pílula anticoncepcional, os namoros continuavam a ter esse pacto que seria o pacto do casamento. Em 1990, a AIDS vem colocar um pouco de medo nesse cenário de maior liberdade sexual e os namoros e as relações sexuais agora passam a ser pautadas pelo uso do preservativo. Isso também vai ser um marco aí na história do namoro. Nos anos de 1990 e 2000 nasce a ficada. A ficada é aquela troca de carícias, aquele encontro casual, sem ter compromisso de um firmamento de um compromisso, né? Então, nasce a ficada, 2000 já entra a internet com as salas de bate-papo, né? A internet discada ainda, com essa possibilidade de conexão entre pessoas que normalmente no seu dia a dia não poderiam se conhecer. Então, esses grandes acontecimentos dos anos de 90 aos anos 2000 vai impactar, né, a história do namoro para puxar um pouco com o que hoje nós estamos assistindo em termos de dinâmica de relações amorosas. E chegamos, então, aos anos 2010 a 2020. Daí a gente tem essa evolução que eu falei para vocês do portão, do sofá do portão ao Tinder, né? Os anos 2000, muito também, esses 2 últimos anos acelerado pela pandemia, os aplicativos de namoro, né? Essa virtualidade do mundo de relações colocou muitas questões a serem analisadas. Se por um lado podemos estabelecer conexões e ter a oportunidade de conhecer pessoas que mesmo longe têm essa compatibilidade de ter afetividade ou relações amorosas com a gente, por outro lado, é chamada atenção para a descartabilidade das pessoas, o próprio layout dos aplicativos onde você passa e não quero, esse eu quero, como se fosse uma mercadoria que você coloca na sua cestinha. Então, essa descartabilidade, essa busca também de encontrar alguém muito ideal e perfeito, que a gente sabe que nunca vai acontecer, a gente chama o nosso velhinho, meu crush intelectual, Zygmunt Bauman, que fala sobre essa liquidez das relações amorosas. Até que ponto, né, a gente vai encontrar um meio termo aí de não ficar presa a esse passado que pessoas não se amavam mais pela instituição do casamento, do namoro, do noivado, né, fixas, tinham que ficar para o resto da vida juntos, mesmo não se amando, mas até que ponto também a gente vai descartar pessoas e ficar buscando para sempre esse parceiro ideal. Fica essa reflexão. Surgem novas formas de relacionamento, né? E aqui eu nem vou falar das relações homossexuais que existiram há um bom tempo e na época que a gente começou, anos de 20 e 30, elas eram proibidas, mas depois da Revolução Sexual também elas passaram a existir visivelmente, porque existir assim no anonimato e escondido elas sempre existiram, mas relações à distância, poliamor e outras várias formas de relação. E é dia dos namorados, né? É bom estudar e saber
e vê o que você quer para caso esteja namorando ou não esteja namorando, manda esse vídeo pro seu crush, dá uma indiretinha. Lembrando que o importante desse dia é a gente estar enamorada da gente mesmo, das coisas que a gente gosta, né? E aí, quem sabe, poder expandir isso na busca de novos parceiros. Um beijão, espero ter ajudado vocês a entenderem como foi a evolução do namoro no Brasil. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!